Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog e a sua igreja. Ao povo da Universal, diz a palavra de Deus, não é bom beber vinho. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas, muitos vídeos da palavra de Deus estão muito vistos, né, como o de a pessoa querer separar sobre o templo de Salomão. Gente, queremos aqui agradecer muito as visitas das pessoas, porque as pessoas estão interessadas, sabe, tipo, com a vida pessoal. Olha, eu vou me envolver com alguém, e com o futuro, né? Assim, então isso é muito bom. Quero agradecer muito as visitas. Você pode estar acessando o nosso blog com 270 vídeos da palavra de Deus. É só digitar, não precisa pôr www não. Você coloca, digita lá na barra de endereços a sua igreja.blogspot.com, ou você pode estar escrevendo a sua igreja tudo junto no Google, e aí vai aparecer uma das primeiras pesquisas. Já aparece aí o nosso blog, aparece na minha página do YouTube com o nome Alex da Costa, né? E eu quero agradecer muito. Certa vez, Bispo Macedo fez uma declaração a qual ele bebia vinho e tomava cerveja. E quem iria impedir ele de fazer isso? Quem iria impedir ele de beber? Eu bebo, e daí? Depois teve alguns vídeos que eles começaram a escarnecer, falando... Tá, não vem ao caso agora. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, ó: a liberdade e o amor. Em Romanos 14, 13 diz o seguinte, vamos ler a palavra de Deus: assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo aos irmãos. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele a quem tem por imundo, para que esse é imundo. Mas se por causa da comida deixa o meu irmão triste, já não ando conforme o amor. Vamos continuar a leitura, vamos parar um pouquinho aqui. O apóstolo Paulo diz assim, ó: eu sei que nenhum alimento de si mesmo é imundo, né? Mas tem aqueles que têm por imundo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que não tem nada, ele poderia comer qualquer coisa. Ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia agir de qualquer maneira. O bispo, no caso, o bispo Macedo, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: o bispo não seja dado ao vinho. Então, assim, o povo, né, que está indo, poderia até ter o pretexto de beber, né? Ah, vou beber. Mas eu vou chegar já ao ponto de beber vinho, eu vou chegar, calma aí. Mas o bispo, ele não poderia, porque o próprio Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele não pode ser dado ao vinho. Então, se ele não obedece nem a Deus, como que você vai receber algo de Deus? Gente, já falei que a prosperidade, ela não é um dom, ela não é algo exclusivo só de Deus para você. Mas como assim? Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele disse assim, ó: tudo me foi dado, eu dou para quem eu quero. Então, Satanás, ele tem uma autoridade, ele tem um propósito com Deus, né, das coisas que estão para acontecer, das coisas que já aconteceram. Então você tem que ver que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, até mesmo Satanás, ele está no propósito de Deus. Em Apocalipse diz assim que é necessário que ele seja solto. Então você vê que Deus, ele, sabe, Jesus prende ele. Então você vê que lá em Apocalipse ele vai ser preso e depois ele vai ser solto. Sabe? Então sabe, são coisas assim que já estão determinadas por Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz que nada, ele tem por certo, ó, diz aqui, ó: mas eu sei que estou certo no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda.
diz aqui, ó. Mas, se por causa da comida você entristece meu irmão, já não ando conforme o amor. Já não andas conforme o amor, né? Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Aí já começa a entrar o amor ao próximo. Já começa a entrar o amor às pessoas. Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso depende da lei e dos profetas. Porque se as pessoas amassem a Deus, elas obedeceriam. Se amassem o próximo, não haveria um adultério, homicídio e tal. Então, eles não fariam mal para as pessoas se eles amassem o próximo como a eles mesmos, né? A ti mesmo, né? Então, ele diz aqui que não pode, gente, entristecer o irmão. Porque senão eu já não ando em amor. Você já não anda em amor quando você está pensando em você mesmo. Olha, eu vou tomar o meu vinho, vou tomar minha cerveja, vou comer minha carne. E isso aí, gente, começa a trabalhar na mente das pessoas. Esse tipo de palavra que o Bispo Macedo deu, que uma irmã missionária deu também, que eu comento sempre aqui como exemplo, ela fala que ela poderia pegar num homem casado, que a mulher que teria que tomar jeito. Assim, a mulher, ó, você que se toma jeito, para de ser ciumenta, mas eu vou pegar nele, vou beijar ele. Então, o que é que esses ensinamentos eles mostram? Que o modo que eles querem mostrar para o povo não é o modo que Deus pensa. Que o apóstolo Paulo ele diz aqui claramente, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, presta atenção. Ele diz assim, ó. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Aí diz aqui, olha só, em 14:21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, no 15 diz assim, ó, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Romanos 15:1 e 2. Então, o que acontece, gente? As pessoas estão mudando a palavra de Deus. Então eu posso beber vinho, aí eu chego para o meu irmão e falo assim, mas peraí, então quer dizer que então não está escrito, né? Acho que eu não lembro se foi sobre fumar droga. Não está escrito que eu não posso fumar e nem fumar droga. Então se eu fumar uma vez só, não tem problema. Se eu fumar droga uma vez só, também não tem problema. Se eu não vou estar viciado, eu vou fumar uma vez só, vou dar só uma tragada, né? Mas, gente, então diz aqui, olha, não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Agora, diz, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Né? Eu não posso chegar ali e falar assim, só porque eu quero zombar, né? Não, você tem que parar de beber, não. É para me edificar. Porque, às vezes, as pessoas, elas estão esperando algo. Elas têm, sabe, tipo, já, você imagina um cristão, né, com um copão, assim, de cerveja na mão, uma balada, fumando um charuto e depois dando uma estragada no cigarrinho de maconha? Não, né, gente? Quem imagina uma visão dessa de uma pessoa que... Então, por isso que o apóstolo Paulo ele falou que não é bom. Então, porque não é bom, porque vai enfraquecer a pessoa, vai escandalizar e vai enfraquecer, escandalizar e fazer o irmão tropeçar. Porque às vezes você pode tomar o vinho, que nem o apóstolo Paulo falou, ó, que ele tem por certo, né, que nada é imundo. Né? Mas não é bom fazer. Por quê? Porque você está preparado para tomar o vinho. Mas você sabe se o irmão ele está preparado para tomar vinho?
Você sabe se o irmão está preparado para tomar uma cerveja? Você sabe se a pessoa está preparada? Então, isso aqui que nós temos que suportar a fraqueza dos fracos. E não é para fazer nada que faça o meu irmão tropeçar. Então, que raios, né? Ou dizer logo em português, sabe? Que bosta de amor é esse que você tem ao próximo? Que bosta de amor é esse que você tem à palavra de Deus? Que bosta de amor é esse que você tem por Deus? Que bosta de amor é esse que você diz que tem pelo seu próximo, que é cumprir os mandamentos de Deus? Se você não consegue nem deixar e se negar a si mesmo pelo próximo, pela palavra de Deus. Porque quando eu falo pelo próximo, é pela palavra. A palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, se você não consegue mostrar esse amor, nem pelo primeiro mandamento, nem pelo segundo, porque se você quebra o segundo, você quebra o primeiro. Se quebra o primeiro, você quebra o segundo. Não tem como você dizer que você vai ser salvo, não tem como vocês dizerem que vão ser salvos se vocês não obedecem aos mandamentos. Então é isso que está dizendo a palavra. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E diz mais aqui, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então é muito fácil, gente, a gente viver um evangelho que a gente vai inventar. Mas o bispo falou. Sim, o bispo falou, mas o que a palavra de Deus fala? O bispo Macedo falar uma coisa, que ele bebe, que ele fuma, que ele toma cerveja, quem garante que ele não fuma? E depois ele vai falar que fuma também. Então, eu estou dizendo para você que não interessa o que ele está falando, interessa o que diz as Escrituras, o que diz a palavra de Deus, o que diz os mandamentos, né? Então você tome cuidado, né? E chegando a outro ponto, a missionária fala que pode pegar no irmão casado, apalpar ele, que pode pegar nele, que pode abraçar ele, que pode beijar ele, não respeitando a esposa. Ou vamos supor, um pastor vai pegar uma esposa do membro e vai ficar apalpando, apertando, abraçando, vai beijar e diz para ele que ele não deve achar ruim. Isso dentro da igreja, está certo? Não interessa o que a missionária está falando. Não interessa o que ela está falando, interessa o que diz a palavra de Deus. Então é isso que as pessoas têm que entender. Mas você está pegando contra um bispo, você está pegando contra uma missionária. Servos de Satanás. Infiltrando heresias, infiltrando, sabe, caminhos perversos, sabe, caminhos que levam à morte, caminhos que levam à destruição, caminhos que levam ao inferno, também na terra. Entendeu? Porque você vai viver o inferno aqui na terra. As trevas exteriores é o que você vai viver. Se você agir conforme os ensinamentos dos falsos profetas, os falsos líderes, sabe? Demônios disfarçados como anjos de luz, servos do Senhor. E não são. Não são. Né? Como diz lá em Apocalipse, você pode acompanhar aqui, ó. Apocalipse 2:2 diz assim, ó, eu sei das tuas obras e do teu trabalho, e da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Isso aqui é só um trecho da carta escrita à igreja de Efésios. Vou ler depois, vou fazer um vídeo sobre as cartas, 7 cartas. Capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 3... A gente vai fazer. As 7 cartas. Então, Jesus ele deixa claro, não são. Vou ler de novo. Ó. Eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E não são. Então, você vê que Jesus ele declara que existe um tipo de igreja aqui, que ela não aceita, né, que ela põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Então, Jesus está declarando que não são. A palavra de Deus está declarando que não é. Entendeu? As pessoas que se dizem, né, se dizem ser apóstolos e não são. Pessoas que, nossa gente, uma nojeira.
Você chega para as pessoas e fala, não pode vender coisa dentro da igreja. Você mostra na palavra, você mostra onde é que está escrito. As pessoas, elas tampam o ouvido, elas se calam, elas se desviam do reino de Deus por vendas dentro das igrejas, gente. Elas vendem e compram coisas dentro da igreja, se desviando da verdade, só por causa para agradar elas mesmas. A palavra fala, então não é para se agradar, é para agradar o próximo. Não é para fazer nada que venha causar tropeço, escândalo. E eu, nessa parte, quando se trata de vendas, mesmo a pessoa sabendo que não pode vender, eu fico escandalizado, porque essa pessoa sabe, ela está ciente. Jesus quebrou tudo ali, expulsou os que vendiam, que compravam no templo, e as pessoas teimam, tem uma teimosia do inferno, né? Elas estão ali, é como a alma delas quisessem sair do inferno, elas estão empurrando, você vai entrar no inferno. É isso que elas fazem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, dizer para vocês que é bom não comer carne, nem beber vinho, e não fazer coisa alguma que venha fazer o meu irmão tropeçar. E eu entrego essa palavra nas tuas mãos, para que você possa meditar no que diz a palavra de Deus, e no que diz a missionária, e no que diz o Bispo Macedo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.